vamos rever dois elementos extremamente importantes do modelo pedagógico da Escola da Escolha. Eu estou falando dos princípios educativos e dos eixos formativos. Vamos lá? Vamos começar falando dos eixos formativos. Eles orientam a prática pedagógica, orientam as decisões pedagógicas, curriculares e didáticas dos professores. Quando os professores orientam a sua prática assim, o pleno domínio do conhecimento é assegurado, bem como as referências do estudante quanto aos valores são ampliadas, e eles também são formados para enfrentar os desafios do mundo contemporâneo nas suas várias dimensões. Vamos falar da excelência acadêmica. Ela se faz por meio de práticas eficazes de ensino e de processos verificáveis de aprendizagem e se organiza no currículo pela Base Nacional Comum Curricular, pelos documentos institucionais e por uma parte de formação diversificada, integrada e vital para assegurar o seu enriquecimento e aprofundamento e diversificação. A formação para a vida trata da aquisição, do fortalecimento e da consolidação de valores e da capacidade de fazer escolhas sensatas para uma vida equilibrada na construção de uma sociedade próspera, fraterna e justa. O terceiro eixo prepara os estudantes para enfrentar os desafios da contemporaneidade, onde o domínio do conhecimento acadêmico não basta, porque é preciso aprender o que fazer com o conhecimento e com as informações que adquirimos. Bem, os princípios educativos orientam as nossas práticas e posturas, e não apenas o discurso. Eles orientam as práticas de toda a comunidade escolar para o desenvolvimento pleno do estudante. Vamos falar do protagonismo. Protagonismo é a criação de espaços e condições capazes de possibilitar aos estudantes se envolverem em atividades relacionadas à solução de problemas reais, sendo fontes de iniciativa, de liberdade e de compromisso, para assim atuarem como protagonistas autênticos. A educação interdimensional trata da incorporação na prática pedagógica das dimensões que transcendem a racionalidade, como a dimensão da relação do homem com o mistério e o sentido da vida, a dimensão do pensamento e do conceito ordenador da realidade pela razão, a dimensão do sentimento, da relação do homem consigo mesmo e com os outros, e, por último, a dimensão das pulsões, do desejo e da corporeidade. Já os 4 pilares da educação são a essência da formação do ser humano em qualquer cultura e sociedade, e tem como conteúdo as 4 aprendizagens para que qualquer ser humano desenvolva as suas potencialidades. Aprender a ser diz respeito à relação de cada ser humano consigo mesmo e refere-se à competência pessoal, no sentido de preparar-se para agir com autonomia, solidariedade e responsabilidade, de descobrir-se, reconhecendo suas forças e seus limites, buscando sempre superá-los. De desenvolver a autoestima e o autoconceito, gerando autoconfiança e autodeterminação. E, finalmente, construir um projeto de vida que leve em conta o próprio bem-estar e o bem-estar da comunidade. Aprender a conviver diz respeito às relações de cada ser humano com outros seres humanos e com os seus contextos sociais, culturais, econômicos, espirituais, e refere-se à competência social, enquanto capacidade de comunicar-se, interagir, de decidir em grupo, de cuidar de si, de cuidar do outro e do lugar em que vive, de valorizar o saber social, de compreender o outro e a interdependência entre todos os seres humanos, de participar e cooperar, de valorizar as diferenças, de gerir conflitos e manter a paz. Aprender a fazer diz respeito à aquisição das habilidades básicas, como ler, escrever, fazer cálculos, as habilidades específicas, como os conhecimentos e atitudes requeridos para uma determinada atividade produtiva, e as habilidades de gestão, como a autogestão, heterogestão e cogestão. Essas habilidades são aquelas que possibilitam a pessoa adquirir uma profissão ou ocupação, atuando como alguém integrado ao meio produtivo, e referem-se à competência produtiva.
É ser capaz de praticar os conhecimentos adquiridos, de habilitar-se a ingressar no mundo do trabalho contemporâneo, tendo como foco a formação técnica e profissional, o comportamento social, a aptidão para o trabalho em equipe e a capacidade de tomar iniciativa e resolver problemas. Aprender a conhecer diz respeito às diversas maneiras de o ser humano lidar com o conhecimento, integrando as 3 dimensões da metacognição, que são o aprender a aprender, o ensinar e o conhecer. Essa aprendizagem refere-se à competência cognitiva. É a capacidade de ler, de escrever, de se expressar oralmente, de calcular e resolver problemas. É despertar a curiosidade intelectual e o sentido crítico. É compreender o real e ter a capacidade de discernir, de construir as bases que permitirão ao indivíduo continuar a aprender ao longo da sua vida. E por fim, mas não menos importante, a pedagogia da presença, que orienta a prática educativa de todos aqueles que estão comprometidos e engajados na construção e desenvolvimento do projeto de vida dos estudantes. A pedagogia da presença é o exercício ativo de atenção, de diálogo, com intensa escuta do outro e de si próprio. É estar próximo, é estar com alegria, sem oprimir nem inibir, sabendo-se afastar-se no momento oportuno. Pedagogia da presença é encorajar o outro a crescer e a agir com liberdade e responsabilidade. É o fundamento da relação entre quem educa e quem é educado. É o princípio que orienta a ação de todas as pessoas, de toda a comunidade escolar. E chegamos ao fim dessa brevíssima revisão. Eu espero que ela tenha sido útil para você relembrar dos princípios educativos e dos eixos formativos, tão necessários no modelo pedagógico da Escola da Escolha.